Aí eu compreendi a importância da Bíblia. Muita gente pensa dessa forma, seja por preconceito, por não conhecer, ou de repente por algum trauma, alguma ferida que vem de outras igrejas. Aí eu falo, não, se a Bíblia é importante, é a palavra de Deus, eu vou ficar só com a Bíblia e não vou participar de nenhuma comunidade de fé, não vou frequentar nenhuma igreja. Tá certo isso ou não? Cara, não tá porque assim, quando Jesus ele ressuscita, né, e ele sobe aos céus, antes ele faz a grande comissão que eles falam, né? E ele fala para os discípulos, ide e anunciar o evangelho por todo mundo, né? Fazer discípulos. E os discípulos saem, o que eles vão fazer? Eles vão anunciar o evangelho para as pessoas e essas pessoas elas começam a conviver juntas, né? E assim, não é que você precisa da igreja para você, a salvação ela é individual, igual eu falei, é um relacionamento individual, Deus é um Deus relacional, Ele quer se relacionar com você, pessoalmente, mas a igreja é um meio pelo qual Deus escolheu que a gente caminhasse, entendeu? Eu entendo, e assim, tem muitas histórias, na verdade, tem muita gente hoje traumatizado, porque... E é uma coisa natural, porque, igual eu falei, eu vivia num ambiente de muita enganação, eu vou usar esse termo, enganação mesmo, muita falácia, é um negócio cara, que toma a sua cabeça mesmo, sabe? E daí quando você descobre que aquilo tudo é mentira, né, ou que você é enganado, tem muita gente que é enganada, tem muita gente que leva prejuízos emocionais, financeiros, relacionais, então assim, as pessoas ficam traumatizadas e elas falam, cara, eu não vou me envolver mais com isso. Não, Deus o livre, esse negócio de igreja, todo mundo mentiroso, todo mundo hipócrita, todo mundo falso, todo mundo traíra. E assim, não existe igreja perfeita, né? Alguém diz que se você encontrar uma igreja perfeita, não entra lá, porque senão você vai estragar ela. Não existe igreja perfeita, mas a igreja não é um lugar de pessoas santas, é um lugar de pessoas pecadoras, só que pecadoras arrependidas, entendeu? Pessoas que entendem que não, eu não me basto e eu preciso de Deus, e tá todo mundo ali se ajudando para isso. Então, se você por acaso foi ferido, traumatizado por algum lugar desse, a gente tem que ter um pastor, o pastor Leandro Vieira, que ele fala assim, cara, eu acredito que Deus não deixou nenhum lugar geográfico assim, sem uma igreja que seja de Cristo mesmo, verdadeira, sabe? E eu vou dizer, infelizmente, é triste, mas é real. Tem muito mais gente enganando gente do que pregando a palavra de Deus de verdade, sabe? A esmagadora maioria controlando pessoas por meio, sabe? É um controle emocional mesmo, uma dependência, cria uma dependência, sabe? Então as pessoas são controladas mesmo. Não posso fazer isso porque o pastor não deixa, eu não posso. Tudo tem que falar, e não tem nada a ver com igreja isso, não tem nada a ver com igreja. Igreja, o corpo místico de Cristo, né? Que é o corpo de Cristo. Em uma das cartas de Paulo, ele vai falar, né, que a igreja é o corpo de Cristo, né? O corpo do qual Cristo é o cabeça. A igreja é uma reunião de pessoas, né? Que, cara, estão ali para adorar a Deus e para caminhar junto, né? Para caminhar junto. Então, tem um versículo em Provérbios, se eu não me engano, que fala que assim como o ferro afia ferro, assim o irmão afia o outro irmão. Então, cara, é isso que se você esfregar um ferro no outro, sai faísca. Mas, cara, é isso, a gente vai aparando as arestas nesse relacionamento, entendeu? Mas é tudo para que a gente se pareça mais com Cristo diariamente, entendeu? Então, a igreja, você não precisa da igreja para ser salvo, mas a igreja, a comunhão, é o meio pelo qual Deus escolheu para que a gente pudesse caminhar. E Jesus fala, né, que quando vocês se amar, aí o mundo vai me conhecer por meio do amor de vocês, né, entre vocês. Então, por isso que primeiro ama Deus, segundo ama o próximo, né? E, cara, se você tem que amar o seu inimigo, que dirá o seu irmão que está na igreja, né? Então, realmente, existe muitos lugares que estão só traumatizando gente. Mas não quer dizer que não tenha lugar que esteja pregando Cristo de verdade, a palavra de Deus, e celebrando Cristo. Ontem mesmo, lá na igreja que eu frequento, né, onde eu sou membro, nós tivemos o aniversário da igreja e celebramos não o aniversário da igreja, a instituição,
Mas, cara, celebramos Jesus Cristo, que ele tem mantido a igreja nos últimos 11 anos, mais de uma década e tal. Então, assim, é gente que tá ali para glorificar o nome de Deus, cara, junto, entendeu? Todo mundo sabendo que, cara, eu não sou perfeito, o Jean não é perfeito, o Thiago não é perfeito, a gente é um monte de gente imperfeito que se ancora em Cristo para poder crescer e para poder seguir em frente. Então, não existe, realmente. Eu acho que talvez por um período... eu acabei de sofrer uma decepção num ambiente religioso, um lugar onde as pessoas falavam que tinha Deus, e eu fui descobrir que não tinha Deus coisa nenhuma, quero dar um tempo e tal. Eu acho que por um período, tudo bem, mas assim, não tem como viver sem igreja, né? Porque assim, olha como é interessante isso. Lá atrás, antes, de eu ver essa ilustração, achei massa pra caramba. Lá atrás, quando não tinha celular, não tinha espelho, não tinha cama, não tinha nada. Como é que, se você tivesse com a cara suja, igual você tá agora, Tuzan? Nossa, se você tivesse... Tô brincando. Se você tivesse com a cara suja, como é que você ia ficar sabendo? sabendo? Melhor a cara do que o nariz. Então, como é que você ia ficar sabendo que você, por exemplo, tá com o seu nariz sujo, com o rosto sujo aqui? Não tem espelho, não tem celular, não tem céu, não tem nada. É o seu irmão, cara. É o próximo, é o outro, entendeu? Então, é isso, Deus, você... Aqui nesse ambiente não tem um espelho. A única pessoa que eu não consigo ver sou eu mesmo. Porque Deus fez a gente para olhar para o próximo, Então eu tô aqui para servir você tá aqui para servir eu e é isso. Aí é o homem que vai criando o espelho e ele quer ficar se olhando. E é isso. Esse cara que vai na academia e fica lá se olhando no espelho? Não vou nem falar sobre isso, né? Mas então eu acho que é importante falar para essas pessoas, se você por acaso passou por algum trauma, alguma situação em algum ambiente que se dizia de Deus e cristão e tal, e é normal, infelizmente não é normal, é comum, né? É anormal, não deveria acontecer, mas é muito mais comum e frequente do que a gente gostaria, imagina.